Mas hoje nós vamos refletir sobre essa página, Procura Compreender Teus Jovens, que está no livro Minha Família, o Meu Mundo e Eu, de Raul Teixeira, pelo Espírito Camilo. Então, vamos lá. Quem tem filho, levanta a mão. Nossa. Quem é tio? Sempre tem uma criança, um jovem, sempre tem. Quem é avô? Esses são os mais perigosos. Que eles acham que agora eles querem curtir, mas não pode só curtir, não. Mas vamos lá, então. A doutrina espírita, nós temos, né, como um lema, uma bandeira, o quê? Fora da caridade não há o quê? Salvação, né? E a caridade, ela é o amor em ação. Então, para a gente começar, vamos lembrar o que implica nós, como espíritas, temos esse lema, que fora da caridade não há salvação. O Evangelho segundo o Espiritismo tem um capítulo, que é o capítulo 15, cujo o título é qual? Fora da caridade não há salvação. E lá nesse capítulo, que eu recomendo a leitura todo, tem um item que diz para a gente, aqui, o item 3, que diz para a gente o que a gente precisa para a gente conseguir viver esse lema. Eu vou ler. Deixa eu só tirar esse livro daqui. Ó. Esse aqui é o livro do Raul Teixeira, que está a página que a gente vai estudar hoje. Eu gosto de trazer o livro, o pessoal não achar que eu fui lá na internet, puxei uma página e fui estudar. Então, olha só o que diz o item 3 do capítulo 15 do Evangelho. Botei aqui para vocês acompanharem. Ó. Toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade. Todo mundo ok até aí? Somos humildes ou estamos tentando? Isto é, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Estamos lutando contra isso? Se estamos sendo espíritas cristãos. E aí continua. Em todos os seus ensinos, ele aponta essas duas virtudes como as que conduzem à eterna felicidade. Não é isso que a gente quer? Bem-aventurados, disse, os pobres de espírito, isto é, os humildes, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que têm puro coração. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Amai o vosso próximo como a vós mesmos. Fazei aos outros o que quererias vos fizessem. Amai os vossos inimigos. Perdoai as ofensas se quiseres ser perdoados. Já passou aqui? Amai os vossos inimigos, perdoai as ofensas se quiseres ser perdoados. Praticai o bem sem ostentação. Julgai-vos a vós mesmos antes de julgardes os outros. Humildade e caridade. Eis o que não cessa de recomendar e o de que dá. Ele, quem é ele? Jesus. O próprio exemplo. Orgulho e egoísmo. Eis o que não se cansa de combater. A gente também, né? Não se cansa, fala a verdade. Ou já cansou e deixou para lá? E não se limita a recomendar a caridade. Põe-na claramente e em termos explícitos como condição absoluta da felicidade futura. Capítulo 15 do Evangelho, fora da caridade não há salvação. Por que eu destaquei esse aqui? Porque nesse item ele vem dizendo lá, bem-aventurados, não vem? Cada um desse aqui é um capítulo do Evangelho. Ou seja, a gente tem que pegar o item 3. Se a gente acredita que fora da caridade não há salvação, a gente tem que pegar o item 3 do capítulo 15, ler. E quando a gente for em cada um desse aqui, ó, bem-aventurados os pobres de espírito, a gente tem que ir lá nesse capítulo do Evangelho e saber o que é isso. Por isso que o Evangelho é nosso código de conduta moral.
Ok? E aí, a gente precisa de desenvolver, então, algumas virtudes para conseguir a felicidade, não é isso que esse item está falando? E eu vou botar aqui rapidinho para vocês algumas das virtudes que estão relacionadas lá naquelas bem-aventuranças em tudo aquilo. Ó. Simplicidade, humildade, ser pacífico, moderação, paciência, afabilidade, doçura, indulgência, já cansei. Tolerância, piedade, devotamento, modéstia, abnegação, resiliência e resignação. Isso tudo envolve domar o orgulho e o egoísmo. Quem já escolheu um ali para essa encarnação? Não, pelo menos um. E onde é que a gente desenvolve isso? Primeiro lugar, em casa. Emmanuel diz que, no livro Família, que o lar é onde a gente recebe o primeiro mandato para ser servidor do Cristo. E Joana de Ângeles, nesse livro aqui, que eu gosto de trazer sempre como eu falo de família, Constelação Familiar, que eu recomendo, a capa acho que não é mais essa, mas que eu recomendo que toda a família leia e estude. E vá lá de vez em quando estiver naqueles momentos mais difíceis com os filhos, com os familiares, e procure, porque lá tem um capítulo também que fala para a gente se ajudar. Mas o que Joana de Ângeles fala para a gente que a família é? A família é a base fundamental sobre o qual se ergue o imenso edifício da sociedade. Toda vez que a família se entibia, quer dizer, se enfraquece, se debilita, ou se enfraquece, a sociedade experimenta conflitos, abalada nas suas estruturas. A gente vive isso? Não, né? Aqui, todo mundo que frequenta o Suave Caminho não tem esse problema. A família é tinindo. Perfeitinha, a família margarina, comercial, né, margarina. É isso? Não. Quem dera, né? E que mundo que a gente está vivendo hoje? Não era essa a resposta. Capítulo 28 da Gênese. São chegados os tempos. Então, nós espíritas que estudamos o Pentateuco, não estudamos? Nós já sabíamos, lá no capítulo 28 eu já estava dizendo que os tempos são chegados. E o que acontece hoje? Nós temos uma geração intelectualizada, está escrito lá na Gênesis, não sou eu não, intelectualizada, propensa à espiritualidade, não temos? E, ao mesmo tempo, nós temos o quê? Espíritos revoltosos contra Deus. Completamente suscetíveis a quê? A paixões, a vícios, a sexualidade, a cobiça, a inveja. E a nossa sociedade é o quê? Materialista. Porque para nós é mais importante ele ter instrução do que educação moral. Então, ele pode faltar evangelização, ele não precisa ir à juventude, porque quando ele tiver 18 anos, ele escolhe. E aí as nossas casas espíritas estão como? Os pais vêm, mas os filhos... E aí vocês vão ver a responsabilidade que nós temos. A gente está mais preocupado com as coisas materiais. E nesse contexto todo, o que a gente tem feito para compreender nossos jovens? Nós temos essas duas gerações. E nós já fomos jovens? Adolescentes? Foi fácil? Sim ou não? E a gente acha que é fácil para eles? Claro que não. Só que o que está acontecendo com a gente? A gente entra no negacionismo e é um saudosismo, porque na minha época é que era bom. Porque as crianças hoje não sabem brincar. Porque na nossa época a gente gostava de brincar onde?
Hoje tem rua para brincar? Raros. Galera que mora em condomínio ainda tem. Mas o que a gente está oferecendo para os filhos? Chupeta eletrônica, que a gente também está usando. Então, o que acontece? Que mensagem que eu estou passando para o meu filho quando eu vou para um restaurante e pego, tiro o celular e fico com ele na mesa lá no restaurante? Qual a mensagem? E aí eu quero dizer que ele fica muito tempo no celular. Em todas as épocas, nós tivemos, e a gente vai lembrar disso, em todas as épocas, o que a gente teve? Vamos lembrar da nossa adolescência. A gente tinha a galera do bem e a galera do não tão bom assim, não tinha? Lembra da sala de aula? A não ser que você sentasse lá no fundão. Aí a gente tinha belezas e feiuras. E se a gente for olhar hoje as nossas fotos de antigamente, com os nossos cabelos, a gente se pergunta como é que a gente saía com aquilo. Percebe que cada época é diferente? Então a gente tem que sair do saudosismo e do negacionismo, porque a gente tem hoje com os nossos jovens. Lucidez e contradições. Cada época eu acreditava numa coisa e hoje, com certeza, eu não acredito mais, porque eu amadureci, eu estudei, eu cresci. Seres valorosos e criaturas protótipos de retardo moral e inconsciência ética. A gente sempre teve. Só quando a gente passar para o mundo de regeneração, que isso aqui vai diminuir, mas a nossa realidade é essa. A gente sempre teve progresso e falta de flexibilidade de pensamento. E a falta de flexibilidade de pensamento dentro do movimento espírita é uma coisa pavorosa, porque nós acreditamos que fora da caridade não há salvação, sabemos que uma das virtudes que a gente tem que ter é a tolerância, e a gente se esquece disso. Então, agora eu vou fazer uma pergunta para dar uma pausa, né? Depois que a gente viu o que a gente precisa, fez o contexto. Quem aqui o filho vem na evangelização? Quem é que tem jovem que vem na juventude? Ó, já diminuiu, tá vendo? Eu ouso dizer que nós vivemos hoje nas casas espíritas do movimento espírita do Rio de Janeiro uma questão bastante séria. Por quê? Porque os pais foram para as casas espíritas. Levava o filho de vez em quando lá. E hoje os pais envelheceram, estão nas casas espíritas e os filhos não ficaram. Os filhos cresceram. Eu vejo isso pela minha juventude, talvez o Márcio também. Quem daquele pessoal ficou no movimento espírita? Porque faltou, sabe o quê? Firmeza. Porque Jesus amava, mas ele era firme. Muito bem. Foi só para vocês. E aí, o que acontece nesse contexto todo, gente? Que a gente vive hoje? O que a gente não pode esquecer? Pergunta 385 do Livro dos Espíritos. O que é que motiva a mudança que se opera no caráter do indivíduo em certa idade, especialmente ao sair da adolescência? É que o espírito se modifica? Não modifica? Quem tem filho aí, adolescente, pré-adolescente, não modifica? E vocês sabiam que lá no Livro dos Espíritos está explicando por que modifica? Pergunta 385. Eu vou ler umas partes. A resposta, eu indico a leitura, porque a resposta é muito extensa. Então, eu separei umas partes para a gente ler aqui. É que o espírito retoma a natureza que lhe é própria e se mostra qual era. Quem é professor aqui? Quem é professor, que fez pedagogia, sabe
que a criança até os 6 anos, né, tem toda uma maior possibilidade de aprendizado. Aí ela vai crescendo, não é? Isso do lado da pedagogia. Agora, do lado espírita, é quando que o acoplamento está acontecendo. E chega uma hora que acopla geral. E aí eu retomo a minha individualidade real. Mas, se eu tive uma boa educação moral, a sementinha foi plantada. E aí eu posso ter uma alteração daquele meu comportamento de vidas passadas. E é essa alteração que Deus quer que nós façamos nos nossos filhos e jovens. Essa é a nossa missão. É a missão mais difícil. E aí, o que essa pergunta ainda diz para a gente? As crianças são os seres que Deus manda a novas existências, para que não lhe possam imputar excessiva severidade, dá-lhes ele, né, Deus, todos os aspectos da inocência. Porque eu não vou dizer que bebê recém-nascido é lindo, não, porque eu não acho que recém-nascido assim, que acabou de nascer, é lindo. Ele está todo enrugadinho, está todo, né? Mas depois de uns dias ele fica fofinho, não fica? E aí a inocência, você quer, né, cuidar, você sente todo um carinho, um amor, aquele filho esperado, não é isso? E aí você quer o quê? O melhor para ele, não é? Não é isso que a gente faz? Eu espero que seja, hein, pessoal? Foi também, sobretudo, por seus pais, de cujo amor necessita a fraqueza que os caracteriza. Os pais lhes dedicam toda a afeição e os cercam dos mais minuciosos cuidados. Desde que, porém, os filhos não mais precisam de proteção e assistência que lhes foram dispensadas durante 15 ou 20 anos. Surge-lhes o caráter real e individual em toda a nudez. Mas, dependendo de como a gente tem agido com ele, isso vai ser atenuado, porque ele vai entrar em conflito com ele mesmo. O que está certo, o que não está? Com efeito, ponderai que nos vossos lares possivelmente nascem crianças cujos espíritos vêm de mundos onde contraíram hábitos diferentes dos vossos. E dizei-me, como poderiam estar no vosso meio esses seres, trazendo paixões diversas das que nutris? Porque, às vezes, nós vemos nas famílias filhos completamente diferentes. Mas aquele casal, ou se você está se identificando, eu lamento te informar que você aceitou essa missão antes de reencarnar. Então, agora, confie e vai, que vai dar certo. Os espíritos só entram na vida corporal para se aperfeiçoarem, para se melhorarem. A delicadeza da idade infantil os torna brandos, acessíveis aos conselhos da experiência e dos que devam fazê-los progredir. Aí você vai para o restaurante, sei lá para onde, coloca o celular e fica com o celular. Que exemplo que você está dando? Nessa fase é que se lhes pode reformar os caracteres e reprimir os maus pendores. Quem está dizendo são os espíritos. Tal dever que Deus impôs aos pais, missão sagrada, de que terão de dar contas. Se você ainda tem dúvida, depois pega 582 do Livro dos Espíritos, vocês vão ver. E agora não dá mais para correr. Você aceitou ser pai, ser vó, você aceitou tudo. Agora confia e vai. Não tem jeito, não. Tá? E a pergunta que a gente tem que fazer é o seguinte: o que Jesus, então, espera que nós façamos com os nossos jovens? Porque o que acontece é o seguinte, nós temos filhos aborrecentes, não é isso? Mas a gente se esquece que do outro lado tem o quê? Impacientes.
A gente só acha que os filhos são aborrecentes, mas a gente não vê que nós somos impacientes. Porque o que a gente tem? A gente tem, do lado, os filhos aborrecentes, que a gente acha que eles são aborrecentes por quê? Perturbam com contestações e provocações, não é isso? Aí, vamos lá passar um espanador na memória. A gente já fez isso? Então, a gente já foi aborrecente também? Os pais não entendem que o amadurecimento dos filhos é um processo gradativo, então eu já cobro dele como se ele fosse um adulto. Aí começa o conflito. E nós criamos expectativas para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos sobrinhos. Mas a expectativa é de quem? Nossa. E aí a gente quer que seja também a expectativa e o futuro dele. Ele não quer isso, ele não está nessa vibe ainda, ele ainda está amadurecendo. E aí eles são avessos a tudo. Os pais são antigos e arcaicos para uma vida moderna e tecnológica. Porque o meu sobrinho de 6 anos, ele faz coisas no celular que eu nem esquento a cabeça, eu já peço para ele fazer. Mas não adianta, a gente vai ter que entrar nessa vibe. Porque nós não podemos ficar no saudosismo e no negacionismo. Nós precisamos, por mais difícil que seja, falar a língua deles, para ficar perto deles. Então, não é para você fazer dancinha de TikTok. Não é isso que eu estou falando. Mas é para você, pelo menos, saber o que seu filho gosta de assistir. Meu filho adora anime. Eu odeio anime. Mas eu tenho que saber lá. Até para dizer para ele, esse você não vai ver. Você não vai ver por causa disso, disso e disso. Explicar por que não vai ver. Meu filho adora funk. Eu já disse para ele que é barulho, então a gente negocia agora. Vamos apresentar também o belo e o bom para eles, né? Não dá só para dizer, não vai ouvir isso se você não proporcionou o belo e o bom. E aí o que a gente faz? A gente cria uma confusão danada nisso aqui e a gente acaba fazendo o quê? Se isolando. Aí o filho fica lá, no quarto, quietinho, aí está tudo bem, né? Porque não está me dando trabalho. Está tudo bem, né? Está tudo bem. A gente acabou de ter, no último domingo, uma colega de trabalho que o filho dela, de 15 anos, se suicidou. Você nunca ia dizer. E aí, eu tive num congresso mês passado que fizeram essa pergunta para a Ana Camasmini, falando como é que se aproximava do jovem. E ela respondeu de uma forma, com outra pergunta. Qual é o programa que o seu filho mais gosta de ver? Você sabe? Você sabe o que passa naquele programa? O que aquele programa diz, você sabe? Você sabe efetivamente que o seu filho mais gosta de comer, aonde o seu filho mais gosta de ir? E o diálogo? Como é que está o diálogo? Aí a gente vai dar o que? Toma aqui o celular porque eu tenho meus afazeres. E para nós, mulheres, desculpem, meninos, desculpem, mas é um pouquinho mais tenso. Principalmente quem trabalha fora. Porque, além de tudo, ainda tem... É claro que eu tenho certeza que todos os meninos e maridos aqui compartilham os afazeres domésticos com as esposas. Eu senti um burburinho, então não sei se foi sim ou se foi não. Mas hoje não dá mais, tem que dividir. E essa parte também tem que dividir.
Não dá mais para a gente, como na minha época, pai, eu quero ir a tal lugar. Não vai. Você tem que dizer por quê. São outros espíritos. Você tem que entender o que está acontecendo. Agora tem até um estilo de música novo, acho que é Prate. Como é que é? A gente tem que saber. Senão, a gente não sabe que tribo é aquela que o nosso filho está, e a gente se distancia desse jovem. E se a gente se distanciar desse jovem, o que vai acontecer? Ele vai procurar o acalento aonde? E aí hoje a gente diz que perde para o mundo, né? A gente perde para o mundo. E o que Jesus espera de atitude amadurecida para a gente? Nós, que lembra lá no início, carregamos o lema, fora da caridade não há salvação. Primeiro, compreender e amparar. Se eu não compreender o que está acontecendo, se eu ficar no negacionismo, no saudosismo, eu vou dar um exemplo que a gente teve na última COMEES, que é a Confraternização de Mocidades Espíritas do Rio de Janeiro. Começou-se uma discussão. Não vamos deixar meninas ir de short para a COMEES. Aí, eu falei assim, gente, mas olha só, isso é natural. Isso é natural. Vai na loja, vamos na loja hoje. Tem o quê? Tem bermuda, como tinha antigamente? Loja de jovem, né, gente? Por favor. Loja de jovem, que vende roupa para jovem, não é para gente. Tem bermuda? O pessoal não sabe nem o que é isso. Outro tempo, o pessoal não sabe o que é uma bermuda, porque tudo é short. Então, você vai proibir? É assim que funciona? Não, você vai conversar. Você vai de short, mas você tenta um short mais. E, às vezes, o jovem não tem, porque aquilo ali é o natural para eles. E a gente sugeriu botar um brechó, e aquelas que tivessem muito, a gente chamava para conversar. Quem chamava era a tia Andréia, né? Vamos conversar aqui com alguém do médico espiritual junto. Mas a gente proibiu? Não, a gente conversou. E foi muito interessante uma das conversas que a menina falou assim, mas tia, qual é o problema? Aí eu expliquei para ela, senta na cadeira, cruza as pernas. Você está novinha, bonitinha, um menino vai olhar para você, vai acontecer o quê? E aí eu tive que falar abertamente o que acontecia, porque a gente também não pode ficar, né? Aí eu falei, é legal isso acontecer aqui? Não, tia, então vamos lá trocar de roupa. Você tem que fazer ela entender, e às vezes não vai entender, como teve uma que não entendeu, e aí a gente, olha só, você vai trocar de roupa. Não dá para ficar neste ambiente por tudo isso que eu te falei. Mas a gente tem que conversar. E também não dá permissividade. Então tá bom, não. Jesus não era firme? Era, com calma e elegância. Ele falava de forma firme. Então, o que a gente precisa? Compreender e amparar. Incentivar o bom e o belo, porque a gente reclama. Mas tem chorinho aqui na praça? Tem chorinho? Já levou o seu filho lá para conhecer o que é um chorinho? Mas às vezes lá pro camping, né? Você leva. Um chorinho na praça. A dança que tem no nosso teatro aqui, grupo de dança que se apresenta lá, já foram? Levaram seus filhos lá? Tem que apresentar o belo e o bom. E a gente está se esquecendo de fazer isso. Eu sei que aqui na nossa cidade é mais difícil, mas tem.
Mas a gente não se liga. Inspirar para o bem. Não tem que esperar a gente ficar adulto para ir para um trabalho. Tem que levar. Tem que levar no asilo, tem que levar no orfanato. Tem orfanato lá em São Pedro da Aldeia. Tem que vir aqui conversar com a menina que eu esqueci o nome, do sábado, que vocês têm aqui. Alessandra, posso trazer meu filho para ver, para ajudar? Quem já está em idade, perguntar para a Mary se está precisando de gente na evangelização. A gente não tem que esperar, a gente tem que fazer o que foi feito aqui hoje no início, que foi o jovem vir aqui e ler a página. Mas a gente tem que começar a fazer isso na nossa casa. Oferecer esse protagonismo. Como é que a gente inspira para o bem? Através do exemplo. Então, eu tenho que sair da minha zona de conforto, porque é isso que Jesus espera de mim. Eu tenho que sair da minha zona de conforto, e não precisa ser só na casa espírita. Eu posso ensinar ele a dar uma comida para alguém. É só sair de manhã aqui, que a gente sabe que hoje nossa cidade vive a realidade de morador de rua. Sai para dar um café da manhã um sábado, leva potinho, tal, e dá para ele entender, e conversa com ele quando chega em casa. Culto do evangelho no lar com os filhos, quem faz? Já diminuiu o número de braços. Culto do evangelho no lar, a criança tem que estar lá. Só que você não vai ler um capítulo inteiro, você vai ler um parágrafo. Essa é a minha sugestão. Porque quando eu era criança, fazer culto do evangelho lá para mim era um saco. Porque a minha mãe e meu pai, eles liam o item todo. Criança não tem essa atenção. Ainda mais hoje, mando de TDAH, não vai ter. Lê um parágrafo. Se o parágrafo for muito grande, divide e conversa com ele. Ou então, a gente tem hoje, que não tinha na minha época era só aquele bendito livro da ovelhinha, que ela tinha pele de mel, aí a abelha e vinha. Ou então era o Pai Nosso, meio. Só tinha esses dois. Hoje, gente, hoje é uma festa. A gente tem a Deilson Salles com vários livros infantis. A gente tem o Lu Rivas com vários livros, e o Lu Rivas ele ainda traz para o mundo real. Então, ele tem os livros que falam dos super-heróis todos da Marvel, trazendo cada um para dentro dos princípios espíritas. É sensacional. Quem me dera ter isso da Mulher Maravilha na minha época? Não tinha. Hoje a gente tem. E se aqui não tiver, é só falar com o pessoal da biblioteca que a gente consegue. A gente tem o pessoal do Rio Grande do Sul com o projeto Conte Mais, que eles têm vários livros de histórias que a gente pode contar no culto no lar. A gente tem que trazer a criança e o jovem para isso, mas a gente tem que falar a língua deles, e não a nossa língua. Porque o culto tem que ser para a família. Se eu vou falar uma língua que só eu entendo, a criança não vai querer nem vir à casa espírita, porque vai achar aquilo um saco. Então, qual é o código que eu estou usando nessa mensagem com meu filho? Não dá para usar o código que foi usado com a gente, e a gente tem que se antenar com o que está acontecendo. E aí, eu acho que eu passei aqui várias coisas. Deixa eu ver aqui. Nesse livro Constelação Familiar, o que a gente vai, o que Joana diz para a gente que é importante? Sendo a família constituída por espíritos de diversas procedências, alguns dos quais cobradores de débitos anteriores, porque a gente sabe que a nossa família, amores, desamores e pessoas que precisam passar pelas mesmas provas que nós. É compreensível que manifestem
com azedume constante, insatisfação, agressividade ou reagentes aos planos de entendimento coletivo. Então, isso é natural. Por isso que Emmanuel fala que a nossa família é o primeiro lugar que a gente vai ser servidor do Cristo. Será sempre um membro o criador de problemas, o reclamador, o calceto, o rebelde. Pode ser a gente também, tá? Presta atenção. Não põe só a culpa no outro, não. Você também pode estar sendo chatinho pra caramba. Fragilizado espiritualmente, corre o perigo de tombar na fuga pelas drogas, pelo álcool e na sua insegurança, iniciar-se no furto como recurso psicológico para chamar a atenção. E a gente vê muito isso lá na alta sociedade do Rio de Janeiro, né? A gente teve até há alguns anos atrás uma gangue, rapazes que tinham tudo, mas não tinham nada. Então, eles queriam emoção e chamar atenção. Então, o que eles fizeram? Eles iam assaltar as pessoas. Não precisavam, mas eles iam porque eles não tinham tudo de material, mas não tinham nada de moral, de amor. A música que foi cantada aqui, Cativar, cativar é amar. A gente tem que cativar nossos jovens na nossa casa. E a gente não pode esquecer que estamos com a família em que planejamos, que precisamos recomeçar o caminho, porque em algum momento nós provavelmente escolhemos uma porta muito larga. E agora a gente tem que voltar. Mas a gente tem que amar. Porque se a gente só estiver suportando, vai voltar. Tudo de novo. Então a gente tem que amar. Não, vai voltar sim, senhora. Não adianta fazer assim, não. Foi sensacional agora. Vai voltar. A gente precisa amar. Se a gente agora está se suportando, já é também um passo. Porque provavelmente em outra vida a gente se matou. Mas a gente tem que chegar ao amor. Senão a gente não vai conseguir a felicidade eterna, né? E cada um tem o seu conflito. Muito bem. Então, o que a gente precisa compreender nesse contexto aqui? Que nós precisamos ser exemplos. Porque o que acontece? Se um jovem vive numa família em que os princípios de honradez, os princípios de amor, de solidariedade são praticados, o que ele está trazendo com ele? Esses exemplos. Mas não é faça o que eu falo e não faça o que eu faço, eu tenho que fazer. Ele tem que ver, ele tem que vivenciar isso. Então, você vai ter esse jovem que vai estar nessa família dessa forma, e você vai ter aquele jovem que vive naquela família que todo mundo briga. Que o pai e a mãe não se respeitam na frente dos filhos. Que é uma desarmonia total. O que esse jovem vai ter para ele como natural? Então, a nossa responsabilidade está em oferecer um lar, e não uma casa, mas um lar, em que ele possa estabelecer bases para se tornar o quê? Um homem de bem. É isso que a gente precisa. Porque quando esse quadro não se configura, o que a gente pode observar? Obsessão, vazio existencial, depressão, que pode levar ao suicídio. Então, será que a gente está dando efetivamente espaço para os jovens na nossa vida, ou a gente está querendo que eles façam o que nós queremos da vida deles? E tem um caso muito interessante de um casal espírita, e a filha deles quer ser professora de história.
Eles disseram que de jeito nenhum, porque ela não vai ganhar dinheiro sendo professora. Tá certo isso? O outro, que não é espírita, mas praticamente enfiou na cabeça do filho que ele tem que ser médico, porque eles têm que ter um médico na família. Já prepararam tudo, como é que vão pagar a faculdade e tal, só esqueceram de ouvir quem? E aí a gente vai ver um monte de jovem frustrado. Então a gente tem que aprender a controlar as nossas expectativas e respeitar o nosso próximo. Tá? Então, o que Jesus espera de nós perante os jovens? Compreensão, convivência, amparo, compreensão, tolerância, inspirar para o bem, diálogo com eles, incentivo ao bom e o belo, paciência, acho que eu já falei. Isso aqui eu queria deixar bem registrado, que é o seguinte, essa questão da expectativa. A gente aguardar paciente a abençoadas respostas que eles darão. Mas a gente tem que se lembrar que nós somos espíritos o quê? Mortais. Então, às vezes, a gente está plantando a semente nesta vida e só vai desabrochar no futuro. Mas a gente fica com a visão de que nós somos seres materiais. E nós não somos, nós somos espíritos que estamos vivendo uma experiência material. E a experiência material é desse tamaninho, frente a tudo que a gente tem para frente na imortalidade. E a gente tem que entender uma coisa muito séria. A gente pode fazer tudo. Mas de quem é a escolha no final? Dele. O livre-arbítrio, quando ele for, né? Mas eu digo para o meu filho, enquanto você comer do meu feijão, você vai. O dia que ele puder fazer a escolha dele, a escolha é de quem? Fiz minha parte? Eu vou chorar. Mas não porque eu não fiz o que eu tinha que fazer, mas porque ele escolheu errado e provavelmente a gente vai voltar junto para que a gente consiga, né, que a gente ama, para que a gente consiga ajudá-lo de alguma maneira. E aí, para encerrar, eu vou passar aqui. Esse aqui eu já falei. Isso aqui eu também já falei, quando eu falei das casas, né? De que a gente é. Tem uma pergunta lá, o espírito dos pais tem por missão desenvolver os de seus filhos pela educação. E eu não estou falando de instrução. E Joana de Ângeles, no livro Constelação Familiar, ela tem um capítulo fantástico que fala sobre educação moral. Então, o filho vai para a escola, o filho vai para o inglês, o filho vai para o judô, o filho vai fazer aula de música, né? Mas cadê? Aí a evangelização. Aqui é terça-feira, né? É hoje. Mas tem casa espírita que é final de semana. Aí chegou um parente em casa, não vai à evangelização. Qual é a prioridade? Percebe como é que a gente não estabeleceu efetivamente as nossas prioridades? Deixa eu ver aqui. E aí, para a gente finalizar, era isso que eu queria finalizar, quem é professor conhece isso, os 4 pilares da educação moderna que foram estabelecidos pela Unesco e o Evangelho. Os 4 pilares da educação são aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser. Não está dizendo em nenhum pilar que é aprender para conquistar. Aprender para ter uma vida confortável materialmente. E aí a gente vai trazer onde está isso dito por Jesus, né? Aprender a conhecer. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. João 8:32. Aprender a fazer. Faze isso e viverás. Lucas 10:28. Aprender a conviver. Fazei aos outros o que gostaria que eles vos fizessem. Mateus 7:12. E aprender a ser.
Sede perfeitos. Mateus 5, 48. Então, a gente tem que compreender os nossos jovens dessa forma, dando exemplo de conhecer, educação moral, fazer o bem, porque o nosso lema é fora da caridade não há salvação, amar ao próximo como a nós mesmos. E sede perfeitos. Tem um capítulo no Evangelho falando isso, tá? E aí eu acabei hoje, consegui. Obrigada, gente.